Bom, a gente vai começar a falar sobre teologia do corpo, que é um tema de máxima importância para a teologia, que toca em muitos pontos com a filosofia, de modo que consiga se explicar a coisa de um jeito filosófico e teológico ao mesmo tempo. Claro que com predominância da teologia. Essa série de áudios vão ser baseadas nos estudos que o Papa João Paulo II, o Karol Wojtyla, realizou no período que ele estava em atividade papal, numa série de palestras que ele fazia toda quarta-feira para um grupo de pessoas. E essas palestras foram transcritas e compiladas em formato de livro. Você consegue encontrar na internet aí o livro dele. Não é muito barato, mas é uma leitura bem proveitosa. Tô planejando fazer uma transcrição em formato de PDF para aliviar o bolso do pessoal, né? Ainda mais nesses períodos onde cada dia que passa o financeiro das pessoas fica cada vez pior. Bom, a teologia do corpo, ela busca entender, busca se compreender bem qual que é a função teológica, qual que é o simbolismo, o significado teológico que é carregado e mantido dentro do corpo e das suas perspectivas internas e das suas relações exteriores do ponto de vista amoroso. O que significa que o cristianismo ele tem muito a dizer sobre a relação humana. O cristianismo, ele, biblicamente, faz uma separação entre casamento e matrimônio. O casamento seria uma união consuetudinária, uma união social, reconhecida pela sociedade entre um homem e uma mulher. Mas o matrimônio, ele representa uma coisa mais profunda. Ele não precisa necessariamente ser visto ou reconhecido pela sociedade. A sociedade não precisa tomar ciência do matrimônio entre um homem e uma mulher, de modo que o matrimônio ele fica completamente restrito às relações profundas e íntimas de um casal. E o seu único reconhecedor, além, é claro, dos próprios partícipes desse matrimônio, seria o próprio Deus. Então, os áudios eles vão tentar compreender qual que seria essa diferença basilar entre o casamento e o matrimônio. Teríamos que dizer também de onde vem essa noção do matrimônio e como esse matrimônio então se forma, se não é por um reconhecimento e por uma tradição praticada pela sociedade. Né? Saber que esse homem e essa mulher são casados é possível, mas saber que esse homem e essa mulher estão matrimoniados é outra coisa. E iremos ao transcurso desses vídeos comentar sobre isso, comentar um pouco sobre a cosmovisão de hoje em relação à cosmovisão cristã, quanto que ela é diferente, quanto que essa atual é mais bárbara e mais nociva, a relação e o amor humano, tentar compreender o amor humano em todos os seus estágios e tentar compreender qual que é o ponto de contato de tipos de amores com os outros. Tentaremos compreender também onde habitaria a santidade do amor humano e onde habitaria a sua pecaminosidade, né? Entendendo aqui o amor como uma perversão da sua própria substância, quando realizada pelo ser humano de modo promíscuo. Tentaremos compreender também os ensinamentos de Cristo e onde ele se apoia. Certo? Ele se funda, quando Cristo vai falar sobre amor, ele se põe em defesa de uma argumentação consuetudinária e social, ou se ele apoia a um elemento mais metafísico, se ele se apoia a um elemento mais ontológico, algo que nos escapa, algo mais profundo, mas que tem uma fundamentação eivada de componentes reais, né, e não apenas ideais. A gente vai ler textos bíblicos e coisas assim, e para tentar se compreender. Eu não vou chegar a fazer uma série de áudios fazendo resumos do livro do Papa. Não, vão ser mais reflexões em torno do tema que ele propõe. E talvez a explicação não seja igual a dele. Aliás, ela nem vai ser. Até porque eu não precisaria fazer um resumo desse livro. Vocês poderiam muito bem lê-lo.
O que eu quero trazer é uma reflexão a respeito do tema em si, e não do modo como o Papa expõe. É claro que nós usaremos termos dele também, porque são de muito proveito, e são termos que ele propõe que são caros, e que têm uma certa tradicionalidade cristã, né, dentro do pensamento da filosofia cristã, quando vai se especular, quando vai se refletir sobre o tema do amor, tá certo? Mas acho que o primeiro tema, na verdade, é separar o matrimônio e o casamento. Bom, o casamento, ele pode ser feito pela igreja, né? Você tem hoje em dia a união civil, né, que você tem que ter um reconhecimento do Estado, mas o Estado não é tão relevante para a teologia, tá certo? Então não vou ficar falando do Estado aqui. Mas vamos ver, o casamento dentro do campo cristão recebe a benção do padre, tá certo? Recebe-se o reconhecimento da Igreja Católica como uma instituição que, vamos dizer, está atenta à união de um casal cristão, e não passa disso, tá certo? É apenas um laço, ou um reconhecimento de um laço, que não chega a descrever ou se compreender bem os fundamentos desse laço, desse anelo ou desse elo, como queira chamar. E quem vai dizer isso é o estudo dos fundamentos do matrimônio, uma matriologia. Ora, matrinomo, seria uma lei da mulher. Isso significa, aliás, lei não de uma mulher, mas lei de uma mãe. Para que uma mulher seja uma mãe, ela precisa ter um filho. E para ter um filho, ela precisa ter relações sexuais. O matrimônio é basicamente tornar uma mulher mãe, o que significa ter relações com ela, relações sexuais com ela. Ao ter esse contato íntimo, basicamente você forma um laço matrimonial com essa mulher e ela se torna a sua esposa, porque ela se tornará, evidentemente, a mãe dos seus filhos, ou do seu filho, sei lá quantos filhos o casal vai ter. Isso significa que, para além do reconhecimento da igreja, para além do reconhecimento do Estado, para além do reconhecimento estatal e do reconhecimento social, tem-se um reconhecimento completamente ontológico e metafisicamente relacional. Porque o sexo em si não é um matrimônio, mas ele é o estopim da conexão matrimonial. Tornar-se-á esposa, tornar-se-á marido, a partir do momento que essa relação está conjugada. Mas essa relação não é o matrimônio em si, o laço matrimonial. Ela é apenas o estopim fisiológico para um enlaçamento espiritual. E segue-se daqui uma cacetada de responsabilidades que o homem terá para uma mulher, e evidentemente isso puxará o tema da masculinidade cristã. E o contrário também é verdade, segue-se de uma gama de responsabilidades femininas para com a continuidade desse matrimônio, que daí se falaria de uma feminilidade cristã. Mas esse matrimônio, por ser uma relação consolidada, ele não pode ser quebrado como um casamento. Ele não pode ser renegado por um grupo como o casamento. Uma vez feito, ele é sempre conjurado. E a mulher que você se torna mãe, que você tornará mãe, ela vai sempre ser mãe. E é impossível que você crie um rompimento com isso. Nós veremos em áudios futuros onde se baseia, né, qual que seria essa lei ou esse fundamento real que se situa na permanência do matrimônio. Né? Falar disso aqui levaria mais 10 minutos e ficaria muito grande e um pouco exaustivo. Mas, de princípio, uma introdução à teologia do corpo tem que se entender muito bem, tem que ter muito fixo na memória e no nosso raciocínio a diferença entre o matrimônio. Então, quando a gente for argumentar sobre o matrimônio, dar especificidades, falar sobre a cosmovisão em torno disso, nós iremos falar sempre de um ponto de vista ontológico. Quando iremos falar sobre leis a respeito disso, iremos falar sempre sobre mandamentos, e não leis criadas, juspositivadas, mas leis naturais.
leis que se baseiam no próprio ser, e iremos demonstrar que a própria Sagrada Escritura nos dá indício que essas leis elas são reais, não apenas reflexões exaustivas e sem fundamento algum dentro da perspectiva cristã, mas que tem um fundamento real, que tem um fundamento bíblico. Nós iremos falar de tudo isso, tudo isso. Vai ficar bem grande a nossa série. Mas julgo que é um tema de enorme proveito e que abre campos para outras reflexões. E acho que o ouvinte poderá fazer bom uso dessas reflexões no seu dia a dia, na sua vida e também nos seus estudos. Tá certo? Então, por hoje era só isso. Muito obrigado por me assistir e até a próxima.